Para realizar o procedimento de remoção de tintas, você necessitará do disco Roloc Pano Grãos P50 ou P80, uma esmerilhadeira angular pneumática e suporte para o disco. No caso de tinta original, utilize discos Roloc Pano Grão P80 e no caso de peças com repintura, use Roloc Pano Grão P50. Posicione o disco no suporte girando no sentido anti-horário, até que fique bem fixo. Acione a ferramenta e aplique sobre a área com o material a ser removido, fazendo uma leve pressão e movimentos de vai e vem. Para melhor performance dos discos Roloc Pano, mantenha-os levemente inclinados quando utilizados. Procure remover o material da chapa, criando-se uma condição que não se tenha que aplicar massa sobre a tinta. Observe o resultado e, se necessário, complemente a operação. Para realizar o pré-disfarce da tinta, deve ser utilizada uma lixadeira roto-orbital de duplação com discos Rokit Grão P80. Coloque o disco no suporte Rokit, fazendo com que os furos do disco e do suporte coincidam. Acione o equipamento e, com movimentos de dentro para fora e de fora para dentro, realize o pré-disfarce. Durante o procedimento, o equipamento deverá ser mantido o mais plano possível na superfície a ser trabalhada, obtendo como resultado a eliminação do degrau entre a tinta e a chapa. Para este procedimento, utilize citrus limpante e pano multiuso. Depois de realizado o trabalho de pré-disfarce, utilize um pano seco para remover o pó que se acumulou sobre a peça. Utilizando o citrus limpante com um pano multiuso, desengraxe as chapas antes da aplicação da massa poliéster. Desta forma, você eliminará os resíduos de óleo, sal e água que porventura tenham sido depositados sobre a chapa nua e que poderão afetar a adesão da massa ou mesmo formar pontos de corrosão. Efetue a catálise da massa poliéster de acordo com as recomendações do fabricante. Aplique uma fina camada sobre a chapa exercendo certa pressão, de forma que a massa poliéster penetre em todos os riscos, evitando-se prender o ar entre os riscos mais profundos e o material depositado. Depois de realizar esta primeira aplicação com pouco material de massa poliéster e com pressão, aplique uma quantidade maior de material de forma a encobrir todas as imperfeições. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: controle de lixamento 3M, uma lixadeira roto-orbital, disco Rokit Grão P80. Aplique o controle de lixamento sobre a massa poliéster já curada. Coloque o disco Rokit Grão P80 na lixadeira roto-orbital. Coloque a máquina com o disco sobre a área a ser lixada para só então acioná-la. Observe que o controle de lixamento irá mostrar as partes baixas, escuras, e a área com excesso de material, claras. Nesta etapa do processo, o controle tem a função de auxiliá-lo no desbaste do excesso de material. Procure remover todo o material que estiver em excesso com a lixadeira roto-orbital. Pare o lixamento quando todo o controle de lixamento for removido. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: controle de lixamento 3M, um taco ou bloco lixador, lixa em folha grão P80. Terminada a etapa do corte do material de excesso, passe para o segundo passo, que é a etapa de nivelamento da massa poliéster com a chapa. Aplique o controle de lixamento sobre a área a ser trabalhada. Pegue a lixa em folha grão P80 e, com o bloco lixador, inicie o lixamento da área onde há massa, fazendo movimentos de vai e vem de forma orientada, indo de um lado a outro da chapa.
Evite o contato da lixa com a tinta para que não produza mais riscos e facilite a próxima etapa. Pare o lixamento quando todo o controle de lixamento for removido. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: uma lixadeira rota orbital, disco Rukit grão P150 ou P180, controle de lixamento 3M, interface, disco Rukit grão P320. Finalizado o nivelamento da massa poliéster com a chapa, passamos para a próxima etapa do lixamento, que é o acabamento. Neste importante e último passo do lixamento, devemos remover todos os riscos provenientes da lixa P80 utilizada nos passos anteriores. Utilize os discos P150 ou P180 no movimento de fora para dentro e de dentro para fora, somente sobre a tinta velha, onde, porventura, a lixa P80 tenha riscado, e também para reduzir mais o degrau da tinta velha com a chapa. Não passe a lixadeira rota orbital com o disco P150 ou P180 sobre a massa poliéster nivelada, pois a lixadeira vibra e poderá desnivelar a massa. Finalizada a eliminação dos riscos na tinta velha e disfarce do degrau, aplique o controle de lixamento sobre a massa poliéster para revelar os riscos deixados pelo grão P80. Coloque a interface na lixadeira. Ponha o disco Rukit grão P320 na lixadeira rota orbital. A interface de espuma tem a função de eliminar as vibrações geradas pela lixadeira durante este processo. Posicione a máquina com o disco sobre a área a ser lixada para só então acioná-la. Aqui, mais uma vez, evite entrar com a máquina funcionando, pois isto poderá ocasionar degraus no material aplicado e gerar um retrabalho. Após a remoção dos riscos, faça uma abertura com a lixadeira e o disco Rukit grão P320 em toda a área onde será aplicado o primer. Para finalizar esta etapa, desengraxe a peça utilizando o citrus limpante. Lembre-se, antes de aplicar o primer nas áreas onde a chapa metálica ficar exposta, deve-se aplicar um fundo fosfatizante que evitará a oxidação da chapa. Isto garantirá maior qualidade no trabalho da reparação. O primer poliuretano utilizado no processo de repintura automotiva tem basicamente duas funções. A primeira é promover a ancoragem da tinta na chapa e a segunda é eliminar pequenas imperfeições na superfície de forma a proporcionar melhor acabamento da pintura. Para encobrir as imperfeições na chapa, o primer deve ser mais grosso, ou seja, possuir maior viscosidade. Neste caso, chamamos de primer de enchimento. Caso a peça esteja em perfeitas condições, não se faz necessário o uso de um primer de enchimento. Assim, poderá ser utilizado um primer mais diluído, mais fino. Este primer é chamado de primer de isolamento. Siga as recomendações do fabricante para obter o resultado desejado. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: controle de lixamento 3M, uma lixadeira rota orbital, disco Rukit grão P220 ou P280. Aplique o controle de lixamento que nesta etapa lhe ajudará a verificar a quantidade de material a ser cortada. Em peças com muito material a ser removido, inicie o lixamento com um disco Rukit grão P220 para agilizar o processo. Nos casos onde há poucas camadas de primer de enchimento, pode-se iniciar o processo de lixamento com um disco P280. Coloque o disco Rukit escolhido na lixadeira rota orbital. Posicione a máquina com o disco sobre a área a ser lixada para só então acioná-la. Evite entrar com a máquina funcionando, pois isto poderá ocasionar degraus no material aplicado e gerar um retrabalho. Realize o lixamento até que todo o controle de lixamento seja removido. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: controle de lixamento 3M, taco ou bloco lixador, esponja abrasiva 3M fina ou média,
folha de lixa P320 ou P280, ou até mesmo a P220. Após o corte do excesso de material com a lixadeira rota orbital, vamos para o segundo passo, que é o nivelamento. Aplique o controle de lixamento, que terá como função, nesta etapa, mostrar o nivelamento da peça. Pegue o taco ou bloco lixador com uma lixa em folha P320 e realize o lixamento de forma orientada para nivelar o primer sobre a peça. Aqui também poderão ser utilizadas lixas em folhas mais grossas, como, por exemplo, a P280 ou a P220. A escolha deverá ser feita em função da quantidade de primer aplicado a ser nivelado. Nas áreas de difícil acesso, onde o taco não puder ser utilizado, use as esponjas abrasivas 3M. Dependendo da espessura da camada, use a fina ou a média. Se iniciar com a média, passe depois a fina para remover os riscos da média. O lixamento deve ser finalizado quando a superfície com primer estiver toda nivelada. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: controle de lixamento 3M, lixadeira rota orbital, interface de espuma, disco Rukit grão P320 ou P400 e grão P600. O uso do controle de lixamento em pó da 3M nesta etapa é imprescindível, pois ele revelará todos os riscos existentes deixados pelas lixas utilizadas nos processos anteriores. No nosso caso, para a remoção dos riscos deixados pela lixa em folha P320, serão utilizados os discos P320 ou P400 e, posteriormente, o P600. Nesta etapa, o uso da interface é imprescindível, uma vez que esta absorverá a vibração da lixadeira rota orbital e não desnivelará o primer já lixado. Assim, deverá ser usada com todos os discos que foram selecionados para a execução desta importante etapa. Inicie o lixamento com o disco P320 ou P400, removendo todos os riscos mostrados pelo controle de lixamento. Nas áreas de difícil acesso, onde se utilizou a esponja fina, use a super fina para dar acabamento. Finalizado este trabalho, troque o disco para o P600 e utilize-o em toda a área onde será aplicada a tinta. Desengraxe a peça e libere-a para a pintura. Antes de iniciar a pintura, utilize um pano pega-poeira 3M para a remoção de todos os contaminantes, poeiras e partículas que possam interferir no bom acabamento da pintura. Utilize o sistema de preparação de pintura, PPS, para realizar a pintura da peça. Além de proporcionar maior economia de primer, tinta e verniz, também proporcionará uma redução no consumo de solvente de limpeza e menor contato do pintor com estes contaminantes. Para realizar este procedimento, necessitamos do seguinte material: lixadeira rota orbital, interface de espuma, disco Rukit grão P220 ou P280 e P320 ou P400, manta abrasiva ou multiflex roxo ou cinza, esponjas abrasivas fina ou super fina. Temos aqui que analisar a superfície a ser ativada. Caso a peça esteja danificada e vá aplicar um primer de enchimento, a peça poderá ser ativada com os seguintes materiais. Em regiões de fácil acesso, poderá ser utilizado um disco Rukit P220 ou P280 em uma lixadeira rota orbital. Nas regiões de difícil acesso, poderá ser empregada uma esponja abrasiva fina ou ainda uma manta multiflex roxa. Em peças onde será aplicado um primer de isolamento, deve-se utilizar nas regiões de fácil acesso um disco Rukit P320 em uma lixadeira rota orbital com interface. Nas áreas de difícil acesso, recomendamos o uso de uma esponja abrasiva super fina ou uma manta multiflex cinza.
A vantagem de se utilizar as mantas Multiflex é a proteção que esta fornece às mãos, evitando-se cortes devido às arestas de algumas partes das peças, como também alto rendimento. Após a ativação de toda a peça, realize o desengraxe antes de liberá-la para a pintura. Para realizar este procedimento, necessitamos do seguinte material: lixadeira roto-orbital, interface de espuma, disco Rukit grão P800, 226/ouro e 260L, manta abrasiva ou multiflex cinza. Para fazer alongamentos na pintura, antes de se iniciar a ativação da superfície onde será feito o alongamento, se faz necessário o desengraxe da peça de forma a eliminar quaisquer resíduos de ceras ou outros produtos que possam interferir no processo de lixamento e que podem ocasionar riscos profundos na superfície lixada. A ativação poderá ser feita manualmente ou através de um processo de lixamento pneumático. No processo manual, utilize 3 pedaços da manta Multiflex cinza. Dobre-os e, em movimentos circulares, realize a ativação da superfície. Não faça movimentos orientados, pois estes poderão ocasionar riscos profundos e posteriormente aparecerem após a aplicação do novo verniz. No processo pneumático, com uma lixadeira roto-orbital com interface, utilize um disco Rukit P800 série ouro. Em cores críticas, utilize um disco Rukit P800 da linha 260L. Depois de ativada a peça, realize o desengraxe antes de liberá-la para a pintura. Para realizar o procedimento de remoção de cordões de solda, você necessitará do disco Roloc fibra grão P36 ou P60, uma esmerilhadeira angular pneumática e o suporte para o disco. Posicione o disco no suporte, girando no sentido anti-horário, até que fique bem fixo. Acione a ferramenta e aplique sobre os cordões a serem removidos, fazendo uma leve pressão e movimentos de vai e vem. Para superfícies mais finas, faça o procedimento em etapas, para evitar o superaquecimento da chapa, procurando trabalhar com um grão do disco Roloc fibra menos abrasivo. Observe o resultado e, se necessário, repita a operação. Para realizar o procedimento de remoção de pontos de solda, você necessitará do disco Roloc fibra grão P60, uma esmerilhadeira angular pneumática e o suporte para o disco. Posicione o disco no suporte, girando no sentido anti-horário, até que fique bem fixo. Acione a ferramenta e aplique sobre os pontos a serem removidos, fazendo uma leve pressão e movimentos de vai e vem. Observe o resultado e, se necessário, repita a operação. Para realizar este procedimento, necessitamos dos seguintes materiais: discos Roloc pano grão P120 ou Roloc Scotch-Brite marrom, esmerilhadeira angular pneumática, suporte Roloc. Quando a oficina usa discos de fibra para a remoção de tinta, normalmente estes discos, além de remover a tinta, provocam ranhuras profundas na chapa. Os riscos profundos também podem ser ocasionados pela lima de funileiro utilizada para nivelar a chapa. O que se vê nas oficinas para a remoção destes riscos é a aplicação de massa poliéster ou a remoção destes utilizando discos Rukit grão P80 em uma lixadeira roto-orbital. Como a lixa não foi projetada para este tipo de trabalho, o que se vê é um consumo excessivo deste tipo de lixa. Visando o aumento de produtividade e redução no consumo de materiais, a 3M recomenda o uso dos discos Roloc pano grão P120 ou Roloc Scotch-Brite marrom em uma esmerilhadeira angular pneumática.